no dia em que nós fizemos aquela paralisação na mina, na rodovia da mina, nós fomos lá com toda a comunidade. Quando chegamos lá, levamos aquele lugar ali, que nós operávamos nossos trabalhos. Então, dali, quando nós paramos, começamos a mandar dizer os motoristas para irem armar as viaturas, irem armar as máquinas, para não circular naquela rodovia, para pelo menos a Vale vir nos participar o que nós estamos a exigir para a nossa parte, porque desde que nós fomos paralisados a nossa atividade, nunca tínhamos sido assistido nenhuma assistência alimentar, nem alguma ajuda para nos podermos sustentamento da família. E dali nós, quando paramos, houve uma intervenção da Montagir a vir nos consultar o que perfeitamente precisam aqui. Nós dissemos que aqui não estamos para fazer greve, não estamos para fazer nenhum desmando, só que nós estamos aqui a reivindicar o que é nosso direito da expansão dessa terra que nós fazíamos nossos tijolos. Então, dali, ele começou a me perguntar, uns amigos, a dizer que nós paramos com essas máquinas, não é que nós temos medo de vocês, não. Nós não podemos operar essa terra aqui, não podemos circular aqui com viaturas pesadas enquanto vocês aqui estão por meu lado. Então, dali, mandamos sair aquele senhor da Montagir, foi embora, e vieram os homens da Vale, pararam ao lado. Nós dissemos, nós não queremos fazer mal a ninguém, não queremos fazer guerra, mas sim estamos aqui a reivindicar aquilo que é nosso direito, porque não podemos ficar sentados nas casas, não temos nenhuma coisa a fazer desde que nos paralisaram as nossas atividades. Então, dali, aquele senhor da Montagir foi dizer aqueles brancos que vinham de carro lá para cima, voltaram, foram-se embora. Depois, lá para as 10 horas, aparecem as forças policiais, o chefe das operações, vir nos entrevir. Na intervenção da polícia, nós dialogamos com elas. A polícia a dizer, nós aqui não temos nenhum instrumento bélico, não temos nenhum instrumento branco para fazermos de lutar convosco. Porque isso, de maneira que vocês estão a vir fazer, isso já é uma forma de nos ameaçar, porque essa vossa ameaça que vocês estão a fazer é para levar os nossos bens, investir a vocês e nós ficarmos sem nada. Agora, dali, a chefe das operações saiu, foi ao lado, começou a dialogar via telefone com os amigos lá para as tantas. Então apareceu um Mahindra de Firis, sem sabermos quantos vinham. Vieram ali, já estávamos a entrar em coordenação com aquela polícia, a dizer que nós estamos a aceitar. A nossa forma de aceitar não é para nos enganar, não é nos fazer mentir daquilo que nós estamos a dizer. Isso vamos aceitar sairmos daqui dessa coisa, né? Desse espaço aqui para as casas, mas amanhã não poderemos ouvir outras coisas contrárias. Dali nós começamos a desistir daquele espaço ali para as nossas casas. Quando nós estamos a chegar nas nossas casas, estamos a ouvir no bairro a dizer que atrás vinha um outro Mahindra, só que esse outro Mahindra vinha em grande velocidade. Ao curvar no escritório da Carbomoque, como o motorista não sabia qual é a parte onde ia,
então não conseguiu descrever a curva, então foi contra a árvore e logo aí tombaram o motorista e o comandante estava ao lado. Agora, dali, quando nós chegamos no bairro, ouvimos de novo a dizer que vocês devem ser levados, 3 de vocês, para vir no hotel Matize para virmos fazer debate. Aquele debate era para ir meter preso a uns certos indivíduos que estavam ali naquela paralisação. E depois, nós subimos o carro, 3 homens, para irmos a responder a esse encontro, mas quando nós pensamos, mandamos parar o carro pelo caminho, dissemos, o diálogo já está resolvido, é amanhã. Como vamos nós, os 3, no hotel Matize, para fazermos debate com a gente da Vale? Não é possível, nós dissemos, vai sozinho. Então, para o dia seguinte, quando nós nos concentramos aqui no dia 7, aqui nesse espaço, ficamos à espera naquilo de que nós combinamos ontem, que havíamos de receber um encontro com a senhora administradora. Então, toda a comunidade já estava avisada para concentrarmos aqui neste recinto. O que acontece? A PLM, de novo, é a primeira a chegar aqui antes da senhora administradora chegar. Então, dali, a mesma chefe das operações era uma mulher, não sei dizer, Dona Maria. Então, essa chefe veio à procura de 4 indivíduos para que se fosse lá na administração, no governo, responder contra aquilo que fizemos no dia anterior. Mas nenhum de nós conseguiu ir. Todos negamos e a comunidade pediu para que fosse lá em desfile. O chefe das operações recusou, disse, não podemos fazer isso. Há de se ver já, tipo um greve. Nós dissemos, aqui, comissão não existe, só a reação é da comunidade, porque está a exigir o direito deles. Agora, dali, para virmos nos interrogar mais outras coisas, nós, terceiramente, recusamos. Na nossa recusa, então, o que aparece mais? Apareceu mais um carro da FIL, até queria tombar mais aqui, pela velocidade que trazia, só que travou cedo. Ultrapassou-nos, foi aí na cancela, na portaria onde está vedado a goza-rede, né? Entre a Vale e a comunidade aqui. Então, disseram aqueles da FIL, viram já armado via estrada onde nós estávamos sentados. Então, vieram nos cercar. De maneira que nos cercaram, não sabíamos de nada, estávamos a contar que talvez vieram conhecer o terreno para que a senhora administradora, o seu governador, quando chegar, ver o lugar já está o quê? Protegido. Mas nem com isso sucedeu. Tardiamente, então, vimos já, estava a falar um daquele chefe das operações, o guarda-costas dele veio interrogar com a dona Sofia, a dizer que vocês não querem ouvir de nós podemos já mudar de cor. A dona Sofia disse, como você está a dizer mudar de cor? Será que nós aqui estamos encapligados? Aquele senhor ficou interrogado, começou a olhar de um lado para o outro. Estava com pistola e granadas nas mãos. E dali, eu, quando me percebi daquilo, perguntei também de novo, de maneira como perguntou a dona Sofia. Está bem, o que ela está dizendo? Será que não é daquilo que vocês estão a ouvir? Vieram fazer complicado aqui. Não é isso? Aquele senhor já começou a tremer, melhor que ele trazia pistola, não é? Mas começou a tremer ali, como estava já cercado. Então, ele não tinha outra maneira de falar. Eu disse, senhor, não pode me tratar essa senhora, porque aqui nós estamos encapligados, nós não temos material bélico. O senhor pode sair daqui e onde estão os seus amigos? Então aquele senhor curvou, começou logo a
a correr, foi dar ordem aos colegas já começaram a abrir fogo contra a comunidade, começou a abrir fogo para o bairro. Até um senhor foi baleado dentro da casa dele, estava de espírito-rouba, saía da escola, a busca do filho, que era para ia ser acompanhado do pai para casa, porque com o barulho já ninguém estudou, nenhum dos alunos estudou naquele dia, e o bairro ninguém comeu, todo o bairro já estava disperso a correr de um lado para outro. Outros foram parar no bar do Bagamoyo, outros foram parar na vila, e outros, então, ficaram fechados nas casas, porque já tinham medo onde ia, onde podia ir, como fugir, já não havia espaço de como sair. Até as forças de televisão rápida chegaram dentro do recinto do bairro, começaram a vasculhar o bairro até levar coisas das mulheres que estavam a vender nas ruas, nas bancas, aguardente, verduras, tomate, até que uns chegaram a abandonar definitivamente sem voltar mais, só vieram de noite, quando o barulho acalmou. Então, dá a entender que, neste sentido, a comunidade está aflita. A comunidade está aflita com essas consequências que está a suceder neste momento, porque o nosso Estado, de maneira como está enviando sempre força aqui no bairro, a comunidade sempre está aflita e está com medo como agir as indenizações que estão sendo pedido, está a agir o direito que perderam as machambas, olarias, muitas coisas que aqui não está sucedendo conforme daquilo que a comunidade está a pedir. Daí, então, nós passamos todo dia no mato a olhar, a assistir as balas que estavam a tirar a polícia e os filhos. Daí nós, então, solicitamos mais o diálogo com a administração, o agente da administração e nosso secretário do bairro, o líder, que é o senhor Gido e Dona Celeste. Eles já vieram muito tarde, sem nos perceber de nada daquilo que nós estávamos já a agir. Daí, até aqui, ainda não temos nenhum consenso como vamos ser resolvidos. Nós sabemos o que vai nos suceder a dias em diante. Daí, nada mais a dialogar, porque o surgimento surgiu através da derrota que fez a PRM com os filhos, mandante, o chefe das operações. Obrigado.